Salve, salve galerinha, sou o Aníbal, vou fazer uma apresentação para vocês sobre essa escritora, né? Escritora inglesa, a Virginia Woolf, tá? Virginia Woolf é uma pessoa renomada, reconhecida no mundo inteiro por várias das suas publicações e uma pessoa que tem um jeito muito especial de escrever, tá? Ela é nascida Adeline Virginia Woolf, nasceu em Kensington, né, na Inglaterra, em 25 de janeiro de 1882. No ano de 1915 lança seu primeiro romance, A Viagem. A partir daí, né, ela vai se tornando reconhecida e até se tornar reconhecida mundialmente. Então ela começa a trabalhar como escritora e somente anos depois ela começa a ser reconhecida com a publicação da Senhora Dalloway em 1925. E enfim, então ela tem uma história muito interessante e curiosa, né? Enfim, ela morre né, cometendo suicídio em Lewes, na Inglaterra, em 28 de março de 1941, ali com seus 59 anos. E assim, galera, vou tentar comentar rapidamente para vocês assim um pouco da obra dela, a Senhora Dalloway, tá? Vou dar uma ambientada assim, né? Um rápido resumo, um comentário, né? De forma que vocês possam se situar um pouco, né? Brevemente, uma rápida passagem, um mastigado do mastigado sobre um pouquinho da obra dessa autora, né? Então no livro, Senhora Dalloway, é a tradução que se faz, tá? Então é um conto no qual deixa o leitor, né, meio que tentando encontrar um pouco, encontrar um pouco o narrador, né, assim, tipo, tem um pouco de suspense, ou seja, ela passa pela consciência dos seus personagens principais, apresenta a perspectiva de várias pessoas de diferentes modos, porém ela divide a mesma história, né? Essas pessoas dividem a mesma história, e é como se ela ocupasse um pouco a consciência desses personagens, sabe? Enfim, que vão também dividindo a história. No mesmo dia, no mesmo contexto, ou seja, na mesma quarta-feira, né, onde está situada lá o período dela, basicamente em junho de 1923, tá? Então apresenta assim o contexto ali, né, mais ou menos da história, né? Apresenta uma situação do cotidiano, né? Tipo assim, não tem uma coisa assim meio que surreal. É uma situação corriqueira, né? Bem realística, na existência de várias pessoas, né? Enfim, coisas comuns da vida comum, saca? Que envolve pessoas, e praticamente assim, no fim da Primeira Guerra Mundial. É mais ou menos esse o pano de fundo da história, né? Dessa obra dela. A personagem principal, que é a Clarice Dalloway, então ela apresenta ser uma mulher de mais ou menos assim entre uns 52 a 60 anos, tipo uma mulher de meia idade, né, ali, com cabelos grisalhos, ou seja, basicamente uma dama da sociedade inglesa, né? Então assim, e assim sem nenhum talento artístico, sabe? Enfim, uma pessoa comum, tá? Esse é um dos diferenciais ali da maneira como essa apresenta a personagem dentro da história. E enfim, assim, o enredo ali da história se dá a partir de uma festa que vai ser oferecida para a sociedade francesa. E enfim, em um dado momento, algo que chama a atenção é assim, no deslocamento, enquanto ela vai comprar as flores e se envolve com a preparação dessa festa, nesse trajeto, né, vai evidenciando assim características do seu pensamento, características de como ela via e sentia o mundo, né? Essa introspecção, vamos dizer assim, esse inverno interior, sabe? Essa coisa um pouco meio fria, né? Meio diferente, né? Assim, enfim, meio que um pouco inóspita, né? Comum aos sentimentos da Virgínia, tá? Que de certa maneira parece passar isso a partir da personagem, né? E enquanto ela está caminhando para comprar as flores, tem a situação, né, de que ela, enfim, de que o narrador, né, da história, enfim, está caminhando, né, que é basicamente a Clarice Wolfe,
E nesse caminho, então, eles se encontram com um soldado e a esposa dele, né? Enfim, o nome dele é Septimus Varin Smith. Por mais que a Clarice não conheça o Septimus, né? Então ela apresenta um paralelo contando a história dela, onde o Septimus começa a fantasiar a sua própria morte, começa a ter tipo delírios. Porém, ele tem uma jovem esposa que leva ele ao médico para poder ajudar nas suas questões, enfim, nas suas questões de delírios e, enfim, do seu sofrimento, né, da sua agonia. Enfim, e assim, é um pouco a tônica da obra, né? Esse acontecimento. Então o livro apresenta uma certa individualidade dos personagens, né? De certa maneira, dentro de um contexto de uma trama social, né? Que é única, ela é complexa, mas oferece uma compreensão, né? E a Virginia Woolf, né, ela sabia muito bem fazer esse tipo de, de produção, né, de mexer com o sentimento, de mexer com o psicológico das pessoas, né, enfim, e dentro de uma espécie de uma diversificação, né, da própria literatura, enfim. Então ela, de certa maneira, tem essa capacidade de articular os acontecimentos, a vida comum da sociedade e um pouco esse lado, dentro das particularidades, uma espécie de um universo, né? De um universo dentro do qual se desdobra a vida, com seus sentimentos, com suas tristezas, com seus fascínios, com seus delírios, né? E daí por diante. Então é um livro assim, um tanto quanto que entusiasma, né? Entusiasma pelo sentido de que ao mesmo tempo que ele é angustiante, ele pode gerar um pouco provocativo, né? Provocativo e compreender que não tem algo assim extremamente abstrato, mas a obra trata de algo ligado ao sentimento e ligado também a essa perspicácia que ela tinha de construir essa identidade, né, de sentimentos com os personagens e de certa maneira, enfim, a gente pode até dizer que alguns se confundem um pouco com os seus, né? Então, enfim, essa é um pouco da biografia da Virginia, especialmente da senhora Dalloway, tá? Uma importante escritora inglesa que nasceu em 1882, né? E, enfim, teve como fim uma morte, né, triste, vamos dizer assim, tá? O objetivo não é a gente fazer um julgamento, um juízo da artista, da autora, da escritora, mas é a gente perceber, né, a importância da obra, a maneira como ela deixa uma espécie de um legado, né, de como ela se identifica e liga certos sentimentos aos personagens dos quais estão postos nas suas obras. Por hoje eu vou ficando aqui, galera. Valeu, um abraço a quem teve a oportunidade de acompanhar a apresentação aí. E até mais. Belezeira? Fica assim e um abraço a vocês.